Olá, turma do sexto ano, tudo bem, meus amores? Olha aqui a professora Elizabeth Silva para mais uma aula de português gramática. Olha, nós estamos na nossa semana 21 do quarto trimestre. Hoje a gente vai falar sobre concordância verbal. Vamos lá começar? Gente, o que seria concordância verbal, né? Nós já sabemos que a relação é estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso a gente já viu, ó, lá no sexto ano. Isso quer dizer o quê? Que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar quando o sujeito estiver no plural. O verbo também estará, tá certo? Então, o verbo deve estar, né? Quando o sujeito está no singular. Então, ele deve estar lá. E se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Beleza? Vamos aqui aos exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Parece simples, né? Mas há várias situações que provocam dúvidas, não só em vocês, alunos, mas em qualquer falante da língua portuguesa. Vamos ver alguma delas, tá certo? Regras para o sujeito simples, tá? Nós temos sujeito coletivo. Nessa situação aí, o verbo ele fica sempre no singular. Veja o exemplo. A multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo ele pode ser conjugado no singular ou no plural, ok? Olha o exemplo. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Já no coletivo partitivos, é quando o verbo ele pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Veja o exemplo. Grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Já as expressões mais de, menos de, cerca de, nesses casos aí o verbo ele concorda com o numeral, ok? Exemplo. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias, mas duas pessoas chegaram antes do horário. Nos casos em que mais de é repetido indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Exemplo, mais de uma professora se abraçaram. Já com os nomes próprios. Com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigo. Veja o exemplo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Estados Unidos influencia o mundo. Percebeu aí a diferença? Já com os pronomes relativos que, o verbo ele deve concordar com o antecedente do pronome que, ok? Exemplo, fui eu que levei, foste tu que levastes, foi ele que levou. Já os pronomes relativos quem, o verbo ele pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Exemplo, fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmei. Já as expressões um dos que. Este aí é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Olha o exemplo. Ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. Já as regras para os sujeitos compostos. Sujeitos formados por sinônimos, né? O verbo ele tanto pode ir para o plural, como pode ficar também no singular e concordar com um núcleo mais próximo. Olha o exemplo. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Já os sujeitos formados por palavras em graduação e enumeração. Este aí é mais um caso também, né? Que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Show, né, gente? Já os sujeitos formados por pessoas gramaticais diferentes.
Nesta situação aí, o verbo ele vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Vamos ver o exemplo bem direitinho, tá? Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Eu, primeira pessoa, mais tu, segunda pessoa, mais ele, terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade e no plural ele equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Show, né, gente? Olha o outro exemplo. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Eu, primeira pessoa, mais Jair na terceira pessoa. Aqui também é a primeira pessoa do singular que tem a prioridade. No plural, ela equivale a nós, ou seja, nós conseguimos. Belezinha aí, galerinha? Todo mundo show de bola entendendo a nossa aula? Então, vamos continuar. Já os sujeitos ligados por ou. Os verbos, né, ligados pela partícula ou, vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo, né, a todos os elementos do sujeito. Exemplo: doces ou chocolates desagradam ao menino. Quando a partícula ou é utilizado como retificação, o verbo ele concorda com o último elemento. Exemplo: a menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Mas quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Exemplo: Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Já os sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Exemplo: nem chuva, nem frio são bem recebidos. Ok? Já os sujeitos ligados por com. Quando semelhante à ligação e, o verbo vai para o plural. Ok? Olha o exemplo. O ator com seus convidados chegaram às 6 horas. Mas quando o com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com, é grafado entre vírgulas. Exemplo: o pintor, com todos os auxiliares, resolveu mudar a data da exposição. Assim fica fácil, né, galerinha? Já os sujeitos ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só como. Nesses casos aí, gente, o verbo ele vai para o plural, tá? Ou concorda com o núcleo mais próximo, beleza? Exemplo: tanto Rafael como Marina participaram da mostra. Tanto Rafael como Marina participou da mostra. Show? E a partícula sim, professora? Se, tá? Nesse caso aí, em que a palavra se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Olha o exemplo. Confia-se em todos. No caso em que a palavra se é partícula apassivadora, o verbo ele deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração, ok? Olha o exemplo. Construiu-se uma igreja. Construíram-se novas igrejas. Ok? Já os verbos impessoais. Os verbos impessoais, eles sempre são conjugados na terceira pessoa do singular, tá? Olha o exemplo. Havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. Já o sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Neste caso aí, o verbo fica no singular, tá certo? Exemplo: Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Sujeitos ligados por como, assim como, bem como. O verbo ele é conjugado no plural, tá? Exemplo: o trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Ok? Já nas locuções, é muito, é pouco, é mais de, é menos de. Nestes casos aí em que a locuções indica preço, peso e quantidade, o verbo fica sempre no singular, tá certo? Exemplo: 3 vezes é muito. Verbos dar, suar e bater mais hora. O verbo sempre concorda com o sujeito, tá bom? Exemplo: deu 1 hora que eu espero. Soaram 2 horas.
As indicações de datas. O verbo ele deve concordar com a indicação numérica da data, tá certo? Hoje são 2 de maio, mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Por exemplo, hoje é dia 2 de maio, ok? Verbos no infinitivo. Nós temos o infinitivo pessoal, que são aqueles verbos que não devem ser flexionados nas seguintes situações, tá? Quando tem valor de substantivo, exemplo, comer é melhor que a. Quando tem valor imperativo, exemplo, vá dormir. Quando são os verbos principais de uma locução verbal, exemplo, íamos sair quando você chegou. Quando são regidos por preposição, exemplo, começamos a cantar. Já os infinitivos no pessoal, são eles que devem ser flexionados quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Exemplo, comprei a pizza para eles comerem. Vamos aqui à questão. Assinale a alternativa em que o verbo grifado deve ser pluralizado a fim de que a concordância verbal fique correta. A. Em fevereiro deverá fazer dias melhores. Espero que haja sobrado algumas cervejas. C. Já começa a haver esperanças. Aqui nunca havia feito verões tão rigorosos. E não pode haver hesitações. Gente, num caso aí, o correto é espero que haja sobrado algumas cervejas, tá? Porque apesar de pouco usada, a forma ágil, está correta. Neste caso aí, o verbo haver é um verbo auxiliar, sendo assim possível conjugá-lo em todas as pessoas, ok? Então, fica correto assim, espero que hajam sobrado algumas cervejas, ok? Vamos aqui para outro exercício. A única frase em que as formas verbais estão corretamente empregadas é, você vai dizer qual das quatro, tá? A. Especialistas temem que os órgãos de outras espécies podem transmitir vírus perigosos. B. Além disso, mesmo que for adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, o Brasil ainda estará muito longe de tornar-se um participante ativo do jogo mundial. O primeiro-ministro e o presidente devem ser do mesmo partido, embora nenhum fará a sociedade em que eu acredito. A inteligência é como um tigre, solto pela casa e só não causará problema se o suprir de carne e o manter na jaula. E o nome secreto de Deus era o princípio ativo da criação, mas fizê-lo por completo equivalia a um sacrilégio, ao pecado de saber mais do que nos convinha. Vamos agora fazer a correção das alternativas restantes, tá? A. Especialistas temem que os órgãos de outras, espécies possam transmitir vírus perigosos. B. Além disso, mesmo que seja adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, o Brasil ainda estará muito longe de se tornar-se um participante ativo do jogo mundial. C. O primeiro-ministro e o presidente devem ser do mesmo partido, embora nenhum faça a sociedade em que eu acredito. D. A inteligência é como um tigre solto pela causa e só não causará problema se o suprir de carne e o mantivermos já na jaula, tá certo? O único que está correto, é o item E, tá, gente? O nome secreto de Deus, ele tá todo certinho, que é o item E, tá bom? As demais a gente teve que fazer, as correções, tá certo? Então, foi isso, meus amores. Muitíssimo obrigado. Até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus.